netinho! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Belezura! Sejam bem-vindos ao nosso encontro virtual. Hoje com mais uma bela história e reflexões profundas a respeito dos contos infantis do livro Era uma Vez para Adultos. Já tem o seu? Não? Então corre lá para você poder adquirir. Na descrição do vídeo tem o link, mas também no chat ao vivo. Você pode clicar, entrar e adquirir o seu, que você recebe lá pelos correios, na sua casa. Isso mesmo. Hoje o nosso clássico, a história que nós vamos refletir é João e o Pé de Feijão. Já conhece essa história? Já leu com seus filhos? Já escutou sua mãe contar para você quando você era pequeno? Pois é, vamos recordar. Era uma vez, no meio de pequenina aldeia, João morava com sua mãe em uma cabana muito simples. Eles eram tão pobres que certo dia a mãe pediu ao filho que vendesse a vaca que eles possuíam para que conseguissem algum dinheiro para seu sustento. No caminho para a cidade, João conheceu um homem que lhe disse: "Essa vaca não lhe renderá dinheiro algum. Troque-a comigo por estes feijões. Se você plantá-los durante a noite, eles vão se transformar no maior pé de feijão que você já viu." Você acreditava nessa, meus netinhos? João pegou os feijões e os levou para a sua mãe. Sem saber que eram feijões mágicos, ela os jogou pela janela dizendo: "Não podemos viver apenas com esses feijões. Assim passaremos fome." Naquele dia, João e sua mãe dormiram de estômago vazio. Porém, meus netinhos, pela manhã, os dois foram surpreendidos por um enorme pé de feijão que tinha crescido do quintal até o céu. Entusiasmado, João disse à sua mãe que ele escalaria a gigantesca planta. E após alcançar o topo, ele avistou um castelo escondido entre as nuvens. O garoto logo descobriu que ali morava um gigante e que no interior dele, belo castelo, havia uma galinha que botava ovos de ouro todas as vezes que o gigante lhe ordenava. Gente, uma galinha que bota ovos de ouro. Aí você vê meus ovinhos de ouro aqui, ó, que belezura só. Imagina aí essa galinha. Nossa senhora, deixa eu imaginar essa galinha.
Nossa, mas você imaginou? Imaginou? Entretanto, com muita habilidade, João pegou a galinha e desceu pelo pé de feijão. Entretanto, o gigante sentiu o cheiro do menino e disse: Fé, fi, fó, fum, sinto o cheiro de menino. Esteja ele aqui ou não, eu irei castigar. O gigante não conseguiu apanhar. João e o menino voltou para casa. No dia seguinte, o jovem resolveu escalar o pé de feijão de novo. Dessa vez, ele viu que o gigante tinha uma harpa de ouro com cordas que tocavam uma música encantadora. Quando João tentou pegar a harpa, ela começou a gritar: socorro, socorro! Ao ouvir a voz da harpa, o gigante correu atrás de João. Quando chegou lá embaixo, o menino viu que o gigante descia logo atrás pelo enorme tronco. Então João decidiu cortar o pé de feijão. O gigante não teve outra escolha a não ser subir de volta para o castelo. João e sua mãe ficaram com a galinha que botava ovos de ouro e assim viveram felizes para sempre. Gostou da historinha, meu Zetinho? Gostosa nessa historinha de João e o pé de feijão? Hoje nós vamos refletir. Sabe com quem? Sabe com quem? Com a galinha. Hoje a personagem que vai fazer o seminário para nós é a galinha que botava ovos de ouro. Atenta só para poder escutar o que ela tem para nos dizer. Fica tudo com Deus. Não sai daí não, meu Zetinho. Boa noite, queridos amigos. Que as bênçãos de Jesus envolvam os nossos corações em muita paz, em muita harmonia. Que bom estarmos reunidos mais uma vez nesse seminário virtual, hoje com o tema João e o pé de feijão. Para mim é uma alegria ter sido convidada para poder apresentar este seminário, A Galinha dos Ovos de Ouro. Para você que ainda não adquiriu, ainda não conhece o livro Era Uma Vez para Adultos, psicografia de Wellerson Santos, pelos espíritos Michal Fassa e Fritz Scheine, é uma obra que faz uma análise dos contos infantis à luz da filosofia, do espiritismo, da psicologia, fazendo uma relação também com o Evangelho de Jesus. Acabamos de escutar a história com a vovó Luzia e agora, conduzidos pelo livro, nós vamos fazer as análises
segundo as orientações dos benfeitores espirituais. João e o Pé de Feijão é um conto de fadas de origem inglesa. A versão mais conhecida é de Benjamin Tabar, que foi publicada em 1807. Mas a história ela só foi popularizada, conhecida por Joseph Jacobs em 1890. Inclusive, essa é a versão mais aceita, mais conhecida, mais difundida, porque ela traz toda a moral que há no conto, que é principalmente a parte que nós gostaríamos de retirar, as lições que ficam imortalizadas dentro do nosso coração. Um dos pontos ou um dos ensinamentos mais marcantes dessa história de João e o Pé de Feijão é que tudo na vida é passageiro. Tudo na vida passa. E isso já nos faz lembrar uma passagem da vida do médium de Pedro Leopoldo, Chico Xavier. Conta-se que numa época de grandes dificuldades, muitos desassossegos e aflições, Chico encontrava-se em sua residência em Pedro Leopoldo, ali entristecido, quando o benfeitor espiritual Emmanuel lhe apareceu e lhe perguntou o que ele tinha, o que ele trazia dentro do seu coração. E Chico, amargurado, foi falando ao benfeitor sobre tudo aquilo que estava vivenciando, que estava lhe incomodando. E então Emmanuel disse ao Chico: hoje eu te trago uma mensagem de Maria, a mãe de Jesus e mãe nossa. Naquele instante, o Chico ficou muito emocionado, queria saber qual a mensagem, e então Emmanuel lhe disse: Maria pede-lhe para dizer que isso também passa. E a partir daquele dia, o médium das Minas Gerais, ele mandou esculpir numa tabuinha de madeira essa frase: isso também passa, para colocar sobre a sua cama, a fim de que quando ele acordasse pela manhã, ele pudesse ler. Quando chegasse ao final do dia, antes de dormir, ele pudesse ler. Isso também passa. Compreendendo que os aplausos do mundo, que as alegrias e felicidades, que as conquistas materiais, que as dores, as aflições, os dissabores, as enfermidades, tudo isso, tanto as coisas boas quanto ruins, passam. O que permanece são as conquistas da nossa alma. No conto João e o Pé de Feijão, nós temos muito dessa questão presente, conforme nós vamos perceber no transcorrer desse seminário. Na história, há a dualidade do bem e do mal, da pobreza e da riqueza, do masculino e do feminino. Isso tudo sempre é muito bem retratado nos contos de fadas. Mas algo que nos chama bastante atenção quando começamos a estudar a história de João e o Pé de Feijão é que tudo, meus amigos, tudo na nossa vida pode ser mudado. O destino está em nossas mãos. Muitas vezes nós temos essa crença equivocada
que nosso destino já está traçado, que nós não podemos modificar, alterar absolutamente nada. E isso é uma grande inverdade, é uma falácia, porque tudo pode ser alterado na nossa vida, com atenuantes, com agravantes, conforme as nossas escolhas, os nossos direcionamentos. Conta-se que certa vez um sábio, ele foi visitado por um jovem muito insolente, que queria testá-lo, ou melhor dizendo, tentá-lo. E então o jovem chegou com a sua empáfia. Já que tu és sábio, sabes de tudo, então me responda. Eu tenho aqui em minhas mãos um pássaro. E eu te pergunto, ele está vivo ou está morto? Naturalmente que as mãos do jovem estavam fechadas uma sobre a outra. E naquele instante o sábio compreendeu a grande cilada que o jovem havia preparado para ele. Porque se ele dissesse que o pássaro que estava na mão do jovem estava morto, o jovem abria a mão e o pássaro saía voando. Mas se ele dissesse que o pássaro estava vivo, o jovem estrangulava o pássaro na sua mão e mostrava o morto. E então o sábio meditou um pouco e trouxe a resposta. O destino do pássaro está em suas mãos. E é justamente isso que a doutrina espírita ela nos ensina, que o destino das nossas vidas encontra-se em nossas mãos. As situações, elas estão delineadas, mas conforme nós dissemos, a qualquer instante, a qualquer momento, por meio do nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade, as nossas escolhas, nós podemos ir alterando, melhorando, piorando e seguindo os nossos direcionamentos. Então, em nossa existência física, tudo pode ser mudado. Ora nós estamos num extremo, ora nós estamos em outro, em uma situação bem oposta. E o conto João e o Pé de Feijão, e é por isso que nós começamos com essa análise, mostra realmente isso. Porque a história ela começa mostrando a precariedade, as dificuldades financeiras, a pobreza que vivia João e a sua mãe, que era viúva, que cuidava do menino, do rapazote. João vivia com a sua mãe naquele casebre, ali no meio de uma floresta, no meio de uma comunidade, né, muito pobre. Tinha aquele sítio pequenino, onde o pai faleceu e a única coisa que eles tinham que dava sustento para a família era uma vaca. Mas agora a vaca estava bastante doente, bem velha e já nem oferecia mais leite. Então a família estava passando realmente por muitas dificuldades. A pobreza, ela é uma realidade muito marcante dentro da nossa sociedade. É algo que está muito presente na vida de muitas pessoas. E a pobreza é uma experiência que nos convida à reflexão, que nos traz diversas movimentações que despertam no nosso coração diversas potencialidades, virtudes, qualidades e também virtudes que precisam ser cada vez mais realizadas. Então, a pobreza, ela pode ser na nossa existência uma alavanca para o nosso progresso,
quando nós sabemos lidar com essas experiências. Por quê? Porque a pessoa vivenciando a dificuldade financeira, passando pela fome, pela dificuldade, muitas vezes manifesta aquele desejo ardente dentro do coração de sair daquela condição, de mudar de vida. Então, pode ser um trampolim para que o indivíduo possa crescer, de maneira que consiga amenizar a dor, o sofrimento, sair daquelas privações que muitas vezes a pobreza ela oferece. Então daí nós vamos perceber que pelo fato de uma pessoa ter nascido pobre, não significa que ela tenha que ficar naquela condição a vida, a existência inteira. Ela pode e deve, inclusive, batalhar para poder sair daquela condição, modificar toda a sua estrutura social, econômica, familiar, naturalmente, por meio do esforço, do trabalho. E às vezes, mesmo tentando, às vezes há pessoas que batalham uma vida inteira para poder mudar aquela situação e não conseguem. Então nós vamos entender aí a necessidade divina, a oportunidade que bate à porta para que aquela família ela possa crescer, possa melhorar ainda mais o ponto de vista espiritual. Ademais, Kardec, o nosso codificador, ele diz uma frase que toca profundamente o nosso coração, porque ele fala já no século XIX que nós deveríamos ter vergonha de viver em um mundo onde as pessoas morrem à fome. Então, quando nós vivenciamos a pobreza e por uma circunstância da vida mudamos a nossa situação econômica, é mais fácil de nós enxergarmos a dor do outro, estendermos a mão, auxiliarmos de alguma forma. Então essa experiência também serve como uma forma de mostrar a realidade, que quem vive uma experiência não esquece jamais. E viver num mundo onde há tanto desperdício, nós precisávamos meditar a respeito de tudo aquilo que poderia ser usado, utilizado para auxiliar a muitos corações. Algumas versões da história, porque esses contos infantis, todos eles têm várias versões. E é claro que, orientado pela espiritualidade, o médium Elerson Santos foi escolhendo os contos, as versões para colocar no livro Era uma Vez para Adultos, mas existem várias versões espalhadas pela sociedade. E uma delas, que é essa inclusive que foi usada, a mãe, ela solicitou ao menino João para que pudesse vender a vaca, porque o animal ele não produzia mais leite. Nós vemos aqui o incentivo da mãe. Ao mesmo tempo, é claro que ela desejava ter algum recurso para o sustento da família, mas ela quer incentivar o rapaz a se movimentar, a buscar inclusive a sua emancipação. Não ficar esperando as coisas caírem do céu, se transformarem, para que eles pudessem sair daquela condição da miserabilidade, da pobreza. Então era um convite para que aquele jovem pudesse sair daquela infância que ele se encontrava, da dependência, e pudesse ingressar numa fase adulta de responsabilidade, de compromissos, sair da zona de conforto. Olha, a nossa vaca não está dando mais leite, nós estamos passando por dificuldades, é hora de movimentar. Vamos fazer alguma coisa, mesmo que tenhamos que vender a vaca. Vamos vender a vaca e encontrar um outro caminho
para que nós possamos ter o recurso financeiro para a nossa sobrevivência. E aqui é muito importante nós podermos fazer essa análise, que na nossa vida é imprescindível movimentar, sair da zona de conforto, desse comodismo que às vezes nós nos encontramos. Às vezes nós ficamos apoiados em bengalas psicológicas, nos acostumamos com aquela realidade que nós vivemos, não queremos sair daquela condição, mesmo que às vezes aquela condição seja ruim, mas a gente começa a ficar estagnado, parado no tempo, acostumando com aquela realidade. E pior, quando nós afirmamos aquela frase terrível: Deus quer que seja assim. E esse lema, essa frase, torna-se um jargão como uma forma de poder manter na ociosidade. Então a mãe, ela faz o jovem se movimentar. O leite da vaca ter secado, simbolicamente, é esse leite materno ter secado. Era o momento da mãe cortar o cordão umbilical para que o rapazote pudesse seguir, buscar a sua caminhada, a sua jornada. E cabem aos pais, meus amigos, aos responsáveis, realizar esse movimento, incentivar os filhos a estudar, a trabalhar, a buscar a sua emancipação, a sua independência, a sua liberdade, inclusive financeira. É claro que nós não podemos tolir a manifestação dos nossos tutelados, desejá-los manter na nossa dependência, ou então queremos fazê-los escravos, né? Colocá-los na lida, no trabalho fora do tempo. Não é isso que a história está dizendo. A história está nos convidando a fazer movimentações dentro da nossa família, na hora certa, no momento previsto, para que os nossos filhos possam buscar e não criem essa dependência de nós que somos pais, mães, daqueles que são responsáveis. E nem colocar frases ou pechas, como aquela coitadinho dele, tão novinho e fazendo isso ou aquilo. Muitos pais querem, às vezes, manter os filhos debaixo das suas asas. Como eu, a galinha, às vezes queremos trazer os pintainhos para debaixo da asa e não deixamos eles voarem, eles seguirem o caminho. A criança, ela não pode, de maneira alguma, ser tornada adulta antes do tempo. Criança precisa ser criança. Mas as responsabilidades no tempo certo são importantíssimas de serem oferecidas. Tanto é que João entende a proposta da sua mãe e vai em busca das realizações. Ele quer buscar do seu jeito, não importa como, errando ou acertando, ele quer ir resolver aquele problema. Ele se esforça, ele tenta, não sabe como vencer, mas ele quer batalhar. Ele quer realmente alcançar os propósitos. Então essa escassez acordou naquela família a vontade de poder procurar mais, inclusive com o incentivo do familiar, no caso a mãe, para que eles pudessem realmente conseguir a evolução necessária, tanto do ponto de vista material,
quanto espiritual. Essa passagem, essa análise que nós estamos fazendo, inclusive, nos faz recordar uma outra pequenina história. E essas histórias que nós estamos contando para abordar o nosso seminário, elas assim enriquecem e também exemplificam aquilo que nós queremos explicar. Havia um sábio que estava passando por um pequeno sítio, como esse de João e o pé de feijão, e encontrou uma família que vivia em situação muito difícil, muito precária, uma família muito pobre. E eles tinham também apenas uma vaquinha que dava o seu sustento. A vaquinha oferecia o leite para aquela família. E era assim que eles viviam e passavam por muitas dificuldades. E a família pediu ajuda para o sábio. E o sábio, ele sempre andava com algum dinheiro justamente para essas horas, para poder oferecer àqueles que tinham problemas, dificuldades. E mesmo tendo recurso, ele não ofereceu para aquela família necessitada. Então, eis que o discípulo, ele estranhou muito. Por que é que o sábio não estava ajudando aquela família, mesmo tendo recurso financeiro? Mas ele ficou receoso de perguntar para o seu mestre. E eles seguiram viagem e o sábio ficou em silêncio. Quando anoiteceu, eles ficaram bem próximos ali do sítio, o sábio disse para o seu discípulo que tinha uma tarefa para ele poder realizar. E logo o discípulo disse: peça o que for, mestre, e eu farei. Então eu gostaria que você fosse naquele sítio que nós visitamos hoje à tarde, entrasse sem ser visto e pudesse jogar a vaca deles num precipício. O discípulo ficou muito assustado com aquela atitude do seu mestre, mas fez o que ele havia solicitado. Não questionou, foi e jogou a vaca no precipício, sem ser visto por ninguém. No dia seguinte, eles foram embora e o discípulo nunca tocou no assunto com seu mestre a respeito daquele acontecimento. E os anos se dobraram, muitos anos passaram. E certa ocasião, agora o sábio bem mais velho, o discípulo também já havia amadurecido bastante, eles passavam por aquela mesma região e se depararam com aquele sítio que um dia eles visitaram totalmente modificado. Uma casa ampla, a família estava muito feliz, reunida. E então o sábio chamou à porta para poder entender um pouco do que havia acontecido. O que aconteceu aqui? Perguntou o sábio ao pai de família, que logo o reconheceu. E então o pai de família disse: nossa vaquinha, ela caiu no precipício e nós tivemos que nos arranjar para poder conseguir o nosso sustento. Começamos a plantar grãos, começamos a cultivar hortaliças, passamos a criar galinhas e agora nós temos várias fontes de renda. A nossa família prosperou por demais. Então o sábio olhou para o seu discípulo e não precisou dizer nada. O discípulo compreendeu a grande mensagem. Às vezes nós ficamos apegados àquela zona de conforto. Vaquinha dava leite, eles estavam vivendo ali com muita dificuldade, mas ó vida, os céus, era assim que Deus que desejava. Mas quando eles perderam a vaca, eles tiveram que se movimentar. Então agora aconteceu isso na família de João, com a sua mãe viúva. Tinha uma vaquinha que o pai havia deixado, a vaquinha dava o leite, agora a vaca parou de dar o leite, eles tinham que se movimentar. Então João, ele sai de casa em busca de solução. E ele então vai se deparar com um homem, ele vai encontrar com um homem já bem idoso, que é o símbolo da experiência. A velhice, ela tem essa característica
da experiência, da vivência, que a pessoa já idosa significa que ela tenha vivido muito. Nem sempre a velhice é símbolo de sabedoria, porque a sabedoria ela se adquire com a vivência dos postulados divinos nas nossas vidas. Mas experiência, com certeza, todo idoso tem, boas ou ruins, mas possui. Então, Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, ele diz que o jovem ele tem a força, mas não tem a experiência. Tem o idealismo, mas não tem a vivência do cotidiano. E que o idoso, ele tem essa vivência de ter seguido à frente. Às vezes a sabedoria, porque a senectude é a voz da experiência, da sabedoria, da vivência. Então, simbolicamente, numa análise profunda, nós podemos dizer que esse Senhor que aparece no caminho, na estrada, junto a João, que levava sua vaquinha para ser vendida, é a misericórdia divina que ali se apresenta. E por que não dizer, na palavra dos benfeitores Michal Fassa e Fritz Schein, que não seja a figura do Pai desencarnado que ali se faz presente, que ali vai trabalhando em favor da família, preocupado com as situações, com as dificuldades que eles estão vivenciando, na tentativa de poder encontrar o caminho do crescimento. No livro Sexo e Destino, o espírito André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier, por exemplo, vai nos apresentar a Casa da Providência, que está localizada no centro do Instituto Almas Irmãs. É um local onde os juízes, eles atendem aos petitórios dos integrantes daquela comunidade, com respeito aos irmãos que estão reencarnados na esfera física, ou seja, espíritos que sejam vinculados àqueles que estão no mundo espiritual. Então ali eles se organizam para levar os processos de companheiros que vão se reencarnar ou aqueles que já estão reencarnados e que estejam, conforme nós dissemos, vinculados ao Instituto Almas Irmãs. Então, muitas vezes, espíritos que estão passando por dificuldades, berços às vezes torturados, sofrimentos atrozes, acidentes de infância, algum tipo de delito que foi cometido na juventude, dramas passionais, lares que se encontram em perigo, divórcios, disserções afetivas, até certas modalidades de suicídios, moléstias, obsessões resultantes de abusos sexuais, uma infinidade de outros temas que muitas vezes os espíritos desencarnados recorrem àqueles juízes pedindo exame, pedindo algum tipo de auxílio. Então ali tem rogativas, tem queixas que são entregues aos pronunciamentos da justiça. E André Luiz e Félix, eles neste livro Sexo e Destino, estão num gabinete central dessa colônia, onde o juiz Amantino encontra-se em serviço, acompanhado de 5 auxiliares. E André Luiz ele foi autorizado a poder assistir a algumas daquelas audiências, para ali permanecer para o seu aprendizado, para o seu crescimento, e ele nos narra pela psicografia do Chico algumas dessas situações. E ele contou nessa obra que uma senhora muito triste, ela se aproximou do benfeitor, do instrutor espiritual Félix,
pedindo compaixão. Ela rogava proteção para a filha que se encontrava no mundo encarnada. E ela falava para o instrutor Félix: veja, eu vim aqui muitas vezes rogar auxílio para minha filha e eu quero que o Senhor possa tomar conhecimento do resultado de tudo isso. A minha filha encontra-se em um manicômio. Qual é o coração de mãe que vai concordar com isso? Impossível, eu não aceito de maneira alguma esse desfecho. E o instrutor que estava ali para o atendimento, o instrutor Félix, ele começa a ler então a peça, né? Começa a ler ali os manuscritos espirituais a respeito daquela senhora e da sua filha que se encontrava encarnada. E ele então diz: Jovelina, nós precisamos ser muito fortes, muito razoáveis, porque esse despacho que a senhora me apresenta aqui, ele é muito justo. Mas o Senhor não conhece a minha filha para poder falar dela desse jeito. Geralmente os pais sempre estão defendendo os filhos e acham que os outros não têm qualificação para fazer qualquer tipo de apontamento. E o instrutor Félix, ele foi assim muito firme, mas amoroso com a Jovelina, dizendo: eu a conheço sim, Jovelina. Trata-se de Iria Veletre. Eu lembro-me muito bem quando ela se ausentou daqui, quando ela se reencarnou há 36 anos atrás. E eu vou dizer para a senhora que eu tenho acompanhado todo esse processo. Porque Iria, ela casou-se com 18 anos, desligou-se do marido quando tinha 26. Portanto, ela ficou apenas 8 anos casada. E nesse período, foi um período muito difícil, especialmente para o marido dela, porque ele não conseguiu sustentar o luxo que ela desejava. E nestes 8 anos que eles estiveram juntos, ela, que foi convidada várias vezes a se tornar uma mãe respeitável, praticou 6 abortos. Ela expulsou todos os seus filhinhos. Então, depois que ela abandonou o lar e por livre escolha foi procurar a prostituição, ela acabou se entregando aos vampirizadores. Então, Jovelina, muitos de nós aqui, aqueles que estamos aqui no Instituto Almas Irmãs, temos filhos que se encontram nos hospícios da terra. Mas eu quero que você entenda que o manicômio, ele também é um refúgio. Ele também é um local, uma oportunidade oferecida pela divina providência para nós podermos expurgar as nossas culpas, para que nós possamos aperfeiçoar o nosso ser. Por isso, eu te aconselho, eu te oriento para que possa voltar aos afazeres, honrar a sua filha, trabalhar, servir mais. Porque o seu amor de mãe vai estar junto com ela e vai ser uma luz que vai conseguir remover todas as trevas. E naquele momento, a Jovelina, muito emocionada, ela beijou as mãos do Félix e agradeceu aquele atendimento. Então ela entendeu que a misericórdia divina sempre se apresenta, sempre oferece oportunidades para todos nós, dando-nos condições para que nós possamos encontrar a saída dessas problemáticas que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Por que nós estamos trazendo este exemplo do livro Sexo e Destino, abrindo esse adendo na história de João e o pé de feijão? Porque esse Senhor desconhecido que nós trouxemos como uma simbologia do Pai desencarnado, é esse ser que se encontra do outro lado, que preocupa-se com a família que está passando por dificuldades, que roga o auxílio divino
e que a divindade o traz por meio de outras pessoas à caminhada. Então, esse ser, esse Senhor, é aquele que surge para trazer a bênção, trazer um caminho, mostrar direções. E o Senhor desconhecido, ele quer trocar a vaca que não dá leite por alguns feijões, uns feijões que ele traz em sua mão. E o jovem rapaz, o João, ele não pestaneja, ele quer trocar de todas as formas o feijão, os feijões pela vaca. Ele, na sua inocência, porque qual é a pessoa em sã consciência que troca uma vaca, mesmo que não dá leite, mas por feijões? É a confiança que aquele senhor demonstrou, passou para João, e João, com a sua fé, aquela que é capaz de transportar montanhas, ele acredita, ele tem a certeza de que aquele homem está falando a verdade. Porque na história, o homem desconhecido diz a João: essa vaca não vai lhe render dinheiro algum. Que é uma verdade, porque quem é que vai comprar uma vaca que não dá leite? Iria vender, se vendesse, com preço muito baixo. Então ele diz: troque comigo, porque eu vou te dar esses feijões aqui. E se você plantar esses feijões durante a noite, eles vão se transformar no maior pé de feijão que você já viu. Então ele tem essa certeza de que o homem está lhe falando a verdade. No Sermão da Montanha, Jesus, o nosso mestre, trazendo o roteiro da felicidade, das bem-aventuranças, vai nos dizer, reproduzindo, né, ali no Sermão do Monte, as belezas do Código do Bem Viver, que é o Sermão da Montanha: felizes os puros de coração, porque verão Deus face a face. É muito difícil manter a pureza no nosso coração. E a pureza de João é que abre essas novas possibilidades. Porque os feijões, eles são a representação dessas sementes espirituais que precisam ser cultivadas dentro do nosso coração. Para quê? Para que cresça, para que o fruto desabroche, para que o fruto seja colhido, a fim de trazer bênçãos para a nossa vida. Então essas sementes, elas também representam o suporte que nós vamos recebendo na nossa jornada, os recursos que vão surgindo para que nós consigamos solucionar os nossos problemas. Vão surgindo os caminhos para nós podermos trilhar, e é preciso nós enxergarmos isso. Porque a piedade divina, ela sempre se apresenta em nossas vidas. Nós é que às vezes não conseguimos percebê-la. Na nossa jornada, a divindade, ela vai se utilizando de vários recursos para poder falar ao nosso coração. A divindade quer trazer para nós portas que se abrem, mas às vezes nós não enxergamos, porque nós estamos ali fechados na nossa dor, no nosso sofrimento, não queremos acreditar. Foi o que aconteceu com a mãe do João, que o João aceitou os feijões, foi feliz da vida, porque conseguiu fazer o que a mãe havia solicitado, que era vender a vaca. E ele chega em casa tão entusiasmado, que quando ele entrega para a mãe os feijões, é como se ela jogasse nele um balde de água fria. Ela não acredita. E feijão não mata a fome de ninguém por tanto tempo assim. Você está louco de ter tocado a nossa vaca por esses feijões. Ela ficou tão enraivecida que ela pegou aqueles feijões e jogou pela janela. Ela jogou fora, não quis saber deles, né? Então a mãe,
nesse momento da história, ela está muito envolvida com essa visão materialista. E algo muito comum de acontecer nas famílias, que é muito ruim, inclusive, é os pais não acreditarem nos filhos. É uma experiência que precisa ser modificada dentro do nosso lar. É claro que às vezes a criança, o jovem, mente, é um hábito pernicioso, mas é preciso que nós trabalhemos o valor da verdade dentro do lar e que nós acreditemos naquilo que eles nos falam. Que às vezes nós desvalorizamos a fala da criança e do adolescente por eles não terem experiência, não terem o entendimento da vida, mas a gente precisa escutar, precisa aprender a valorizar aquilo que o outro nos traz. E a mãe, talvez, de João, ela tenha passado por essa experiência de achar que João, tão inexperiente, tão inocente, aceitou aqueles feijões que não iam valer de nada. Então ela atira pelas janelas. Essa postura é um alerta para todos os pais, todos os responsáveis, para podermos começar a escutar aquilo que é dito dentro do lar por todos que vivem dentro do contexto familiar, fazendo análises, ponderações, buscando realmente compreender um pouco o que está por detrás daquelas informações que são trazidas. Todos têm o direito de poder se expressar. Não é preciso, não é necessário acreditar em tudo que se ouve, nem apoiar todas as ideias que surgem, mas é imprescindível dar o direito de expressão, do outro esboçar seus pensamentos, trazer as suas ponderações. Então essa mãe, por exemplo, ela podia até não acreditar que os feijões eram mágicos, ou que João não devia ter feito aquilo, que aquilo não era o melhor caminho, mas ela não podia tomar aquela postura enraivecida, pegar o feijão e jogar fora. Então converse com o filho: meu filho, você fez uma escolha errada. Essa era a concepção da mãe. Você fez a escolha errada, não devia ter trocado a vaca pelos feijões. Agora vamos ver o que é que nós vamos fazer. Vamos passar dificuldades. Ou então vamos plantar então feijão para ver se realmente vai acontecer o que esse homem disse. Então ter uma atitude mais plausível de alguém que já é vivido, de alguém que já tem a experiência. Mas escutar o outro, dar a oportunidade do outro se expressar, também é uma maneira de emancipar, de trazer crescimento espiritual, de valorizar o que o outro traz, o que o outro vivencia. Há alguns escritores, abrindo agora um outro adendo na história João Pé de Feijão, que criaram em cima dessa história uma afirmação de que o gigante da história que mora lá no céu, esse pé de feijão que vai crescer, né, que nós ainda vamos analisar, mas que esse gigante que morava no céu, ele teria matado o pai de João para ficar com seus bens, e que agora o rapazote iria recuperar o que lhe pertencia por direito. Vamos analisar essa proposta, embora não seja da história que nós estamos usando nesse livro para análise, mas vale a pena nós entendermos um pouco a respeito disso, porque mesmo que o gigante tivesse roubado do pai, tivesse matado o pai de João, isso não endossa as atitudes que João vai tomar mais à frente, que é de roubar, de revidar, porque um erro não justifica o outro. De maneira alguma, um erro pode justificar a nossa atitude equivocada, fazendo contra o outro
aquilo que um dia, porventura, ele nos fez ou que outrem tenha feito conosco. O fato é que nessa mesma existência, a família de João começa então a experimentar uma outra situação. Por quê? Porque aquelas feijões que foram jogadas pela janela começam a crescer. A árvore começa a se desenvolver. E quando amanhece o dia e eles olham, aquele pé de feijão está no céu. E João, ele escala, ele sobe. E vai acontecer uma série de situações que nós vamos comentar daqui a pouco, que vocês já viram na história que a vovó Luzia contou. O fato é que João e a sua família, a sua mãe, vai começar a vivenciar uma outra situação, saindo da pobreza em que eles se encontravam para adentrar a riqueza. Quanto aprendizado é possível retirar de uma vivência como essa? Quando na nossa mesma existência nós passamos por várias experiências ou várias polaridades, o aprendizado ele se torna muito grande. As polaridades distintas, elas nos trazem bastante crescimento espiritual. A riqueza e a pobreza, dizem os benfeitores, não são boas nem más. Somos aqueles que possuímos é que vamos dar direcionamento segundo o nosso livre-arbítrio. Cada uma delas tem as suas experiências de aprendizado, tem os seus prós e os contras, porque a riqueza, ela possibilita trabalho, ela possibilita engrandecimento material dos outros também, mas ela pode arrastar os homens aos desvios de comportamento, ao estímulo do orgulho de se achar melhor do que os outros. E a pobreza, que pode ser uma condição que leva o indivíduo a crescer, conforme nós já comentamos, também pode gerar a revolta, a tristeza, a decepção, fazendo com que o indivíduo fique ainda mais estagnado na jornada. Seja na adversidade ou na bonança, na alegria ou na tristeza, nós temos que aprender a aceitar os desígnios de Deus e a trabalhar com os recursos que nós dispomos. Na sabedoria, então, do conto, essa riqueza que João começa a desfrutar não está representada, é claro, apenas pelos bens materiais. Está representado também na saúde, está representado também na família, no emprego remunerado, nas experiências, nessas oportunidades que vão surgindo para que ele pudesse buscar a iluminação interior. A base segura desse conto, o objetivo dele é estimular aquela família ao aprendizado constante. Um estímulo para todos nós, que nós nascemos, reencarnamos para buscar a nossa evolução e atingirmos a angelitude. Então esse pé de feijão que cresce no fundo do quintal de João e que vai até o céu, chega até o topo, é a simbologia da ascensão, da conquista, do melhoramento, da evolução. Essa árvore que cresceu. Porque essa sementinha do feijão plantada, no caso foi jogada pela janela, mas ela precisou o quê? De enfrentar o peso da terra, as intempéries da natureza, precisou realmente fincar as suas raízes, porque uma árvore que sobe até o céu, ela precisa ter raízes bem profundas, porque o seu tronco é bem grosso, bem pesado, bem grande. Então, essa semente que traz ali o seu germe, ela se desenvolve a partir do seu esforço.
E isso é um exemplo para todos nós que estamos em evolução. Somos sementinhas pequeninas, plantadas e que precisamos desenvolver. É como a semente do grão de mostarda. Parece insignificante, conforme contou Jesus. Mas quando é plantada no chão, ela se transforma em uma bela árvore. As suas ramagens crescem tanto que servem de abrigo para os pássaros que vêm fazer os seus ninhos. A parábola do grão de mostarda, ela se parece muito com essa proposta de análise dos feijões pequeninos que cresce e vai até o céu, onde João se depara com uma nova realidade. Essa árvore gigantesca, o pé de feijão, então é a grande espiral evolutiva dos seres. Até no filme João e o Pé de Feijão, quando nós assistimos, nós vemos a semente crescendo, ela vai crescendo, o pé vai crescendo, girando, girando, ele é todo retorcido, em espiral. Ele vai crescendo até chegar aos céus. Então, esses degraus ascensionais, que inclusive facilitam para que João suba, são esses degraus simbólicos da grande escada de Jacó, que se encontra nas páginas do Antigo Testamento, da visão que ele tem durante o sono, da sua evolução. Sair do pântano para chegar aos altiplanos superiores, ao paraíso, entre aspas, ao céu interior tão buscado por todos nós. Então essas sementes, elas são para nós a simbologia do esforço, do trabalho que nos leva a essa redenção. E quando o João vai escalar, ele chega ao topo, com quem ele se depara? Com um castelo onde mora um temível gigante. Ah, meus amigos, todas as vezes que nós nos propomos a subir, todas as vezes que nós nos propomos a crescer, a transformar a nossa vida, a galgar esses degraus, a grande escada de Jacó, surgem os gigantes, que são as experiências, os obstáculos, as dificuldades, como mecanismos de aprendizado. Os obstáculos, eles surgem para serem vencidos. Mas o importante de nós falarmos é que nesse processo da subida, nesse processo de trabalho ascensional, além desses gigantes que surgem naturais na jornada, há outros gigantes que nós criamos com a nossa mente, que nós agigantamos dentro de nós. E tudo parece muito grande. E estagnamos. Parece, então, que essa visão do gigante, ela torna-se na nossa vida uma crença limitante. Porque nós passamos a acreditar que somos anões, que não vamos conseguir, que é muito difícil e é preciso valorizar. É preciso derrubar esse gigante que habita em nós. Todos nós, meus amigos, indistintamente, passamos por experiências que às vezes parecem invencíveis, parecem montanhas intransponíveis e às vezes parece que nós estamos estagnados ou paralisados, mas é preciso enfrentar, é preciso seguir adiante para nós podermos conseguir alcançar os nossos objetivos, que no caso é a nossa perfeição, é a nossa evolução espiritual. Afinal dessa história que nós estamos usando, ao cortar a árvore, o gigante, ele volta a trabalhar no seu mundo. Porque quando João, ele
vai descendo na árvore depois de todos os acontecimentos, o encontro comigo, a galinha dos ovos de ouro, o encontro com a harpa, eis então que João ele desce e o gigante vem atrás dele. E aqui nós temos duas versões, a que nós estamos usando, quando ele corta o pé de feijão, o gigante volta para o lugar onde ele morava. Em algumas outras, diz que o gigante caiu e morreu. Quase todas as histórias sempre têm duas facetas. As interpretações elas podem ser as mais variadas, mas o importante é a essência que nós tiramos, a importância de podermos fazer com que o gigante ele seja transformado dentro de nós. Então há duas facetas, dois pontos da história que causam essa divergência de opiniões, mas que nos trazem ensinamentos muito profundos. Porque para muitos estudiosos, um gigante interno, ele precisa ser morto, tem que morrer, tem que cortar o mal pela raiz para que o gigante caia e morra. Agora, outros dizem que esses gigantes que surgem na nossa jornada, eles precisam ser ressignificados, precisam ser transmutados nos valores dentro do nosso coração. Então, cada um de nós é que precisamos meditar sobre o que nós precisamos fazer com esses gigantes, que ora realmente é preciso cortar o mal pela raiz. Outras vezes não, nós podemos aproveitar aquela experiência para ressignificar a situação, tirando o lado positivo para o nosso crescimento. Ainda em outra análise, dentro da proposta da árvore que nós estávamos falando, que cresce até o céu, ela ascende até o encontro com o gigante. Essa ascensão, ela às vezes pode se tornar perniciosa, quando nós não sabemos vivenciar a experiência. Porque quando nós subimos, quando nós ascendemos sem compromisso, sem humildade, sem responsabilidade, sobretudo sem amor, às vezes nós podemos ser conduzidos à queda. Às vezes a queda ela é fatal quando nós queremos dar um passo maior que as nossas pernas. É preciso que essa ascensão, essa transformação, essa mudança interior, ela seja feita com consciência. Não raro, quando nós vamos buscando a nossa evolução espiritual, nós acreditamos que somos melhores do que os outros. Nós nos imaginamos gigantes e vamos desprezando até inconscientemente aqueles que convivem conosco, deixando o orgulho, a vaidade nos tomar. Por isso a necessidade de, às vezes, nós temos que cortar essas raízes, esses troncos, derrubar realmente a árvore do nosso orgulho, do nosso egoísmo, para que seja transubstanciado dentro de nós as virtudes, a humildade, a caridade, o amor e tantas outras virtudes. Jesus, no seu evangelho, ele pôde afirmar que aquele que se exaltasse seria humilhado. E todo aquele que se rebaixa, esse sim será exaltado. Em outra análise bem prática, racional e lógica, nessa questão da árvore e também do gigante, dizem alguns estudiosos que nós devemos nos tornar gigantes pela própria natureza. É preciso soerguer, é preciso seguir adiante, para nós conseguirmos os nossos propósitos, atingir a evolução necessária ao nosso espírito, para que assim nós possamos brilhar a nossa luz, nós consigamos auxiliar aqueles que estão ao nosso derredor. Todos nós sabemos que os contos, sejam eles infantis
ou quaisquer outros, são sempre contados, recontados. Cada autor fala da sua própria experiência. E há alguns autores, dentro do João e Pé de Feijão, uma das versões que não foi a que nós usamos, mas nós vamos trazer só como uma análise, porque é muito interessante, que diz que João, antes de cortar o pé, conforme nós dissemos, já fizemos essa análise, ele subiu 3 vezes no pé. A versão que nós usamos subiu 2 vezes. Mas há uma outra que diz que ele subiu 3 vezes nessa árvore gigantesca. Que na primeira vez que ele chegou ali, ele viu a riqueza do gigante, o gigante muito dinheiro, muito ouro, muitas moedas. Ele rouba as moedas de ouro e volta com elas para a terra para poder viver com a sua mãe. E nessa hora ele já mudou sua condição socioeconômica. Eles entram numa condição muito boa. Ele e a mãe vão experienciar a riqueza aqui na terra, mas vão usar todo o dinheiro sem saber canalizá-lo, multiplicá-lo, porque a riqueza é um talento que precisa ser multiplicado, porque senão acaba todo o dinheiro que nós não repomos, não sabemos usar, ele se esvai. E quando o dinheiro vai acabando, o que esse jovem faz? O João, ele sobe de novo, ele quer ir de novo lá no pé de feijão para poder ver o que mais ele pode pegar do gigante. Então, nesse contexto que a gente precisa entender e modificar a questão do roubo aqui de João, são as oportunidades que às vezes nós queremos tirar dos outros, ou então as oportunidades nós não sabemos aproveitar para nós mesmos. Nós precisamos saber lidar com essas experiências de aproveitar o que a divindade nos deu e com esforço, com trabalho, buscarmos o nosso engrandecimento, tanto material quanto espiritual. Quando ele sobe a segunda vez, que na história que nós estamos usando seria a primeira, ele se depara com quem? Comigo. Com uma galinha, que não é uma galinha comum. Eu não sou uma galinha comum, eu sou uma galinha que bota ovos de ouro. E ele fica encantado com essa galinha, comigo, e ele quer de todas as formas me roubar, me trazer para a terra. Ele quer garantir o sustento da sua mãe, dele próprio, por meio do ouro, esse metal precioso. E na terceira vez, quando ele sobe, ele se depara com a harpa melodiosa e ele quer também roubar a arca do gigante. E nesta hora, quando ele vai roubar a arca, ela grita por socorro. Ela acende a ira do gigante, porque o gigante já tinha percebido que um humano tinha entrado ali, mas ele ainda não havia pego João. Agora a harpa dá o grito, ela pede socorro, ela se sente coagida ali naquele momento, ela não quer ser salva, ela não quer ser tirada do convívio do gigante. E aqui nós temos um ponto fundamental da história, que na linguagem psicológica nós vamos entender que é preciso nós respeitarmos as escolhas dos outros. Há muitos que preferem estar onde estão. Porque às vezes nós idealizamos algo para alguém. Nós queremos que o outro seja curado, nós queremos que o outro modifique a sua vida, que o outro faça isso ou aquilo. Às vezes a pessoa não deseja, a pessoa quer permanecer naquela condição. E é preciso ter o respeito. Nas páginas do Evangelho nós vamos encontrar essa situação numa outra posição, quando Jesus ele vai à região de Betesda, em Jerusalém, onde haviam 5 alpendres de água, lotados de água, que todos acreditavam ser águas miraculosas. Quando as águas se moviam, quem entrasse primeiro seria totalmente curado. Então ali ficavam muitos necessitados, doentes de toda sorte, paralíticos, leprosos, cegos, surdos, mudos. E eis que havia um paralítico há 38 anos.
encontrava naquela condição. E Jesus, estando ali, ele estava bem afastado da piscina, deparou-se com esse homem e, ao vê-lo, fez uma pergunta: Tu queres ser curado? E o paralítico ergueu os olhos e disse para Jesus: Ó Senhor, mas há 38 anos eu estou nessa condição. Há 38 anos os meus amigos me trazem até aqui. E quando as águas se movem na piscina, outros caem antes de mim. Ó Senhor, não tenho condições. Então Jesus olha para ele e lhe pergunta novamente: Tu queres ser curado? E o homem caiu em si e deu a resposta: Eu quero. Então levanta-te e anda. E o homem levantou e andou. Quando o espírito Amélia Rodrigues faz uma análise dessa história pela mediunidade de Valdo Franco, ela diz que, em verdade, esse paralítico não queria ser curado. Ele tinha justificativas para se manter naquela condição. Então a harpa não queria ser salva. Ela preferia estar ali, junto do gigante. Então é preciso que na nossa jornada nós possamos dar o direito das pessoas serem como desejam e sermos o que somos, seguindo a nossa jornada rumo à vossa evolução. Mas por fim, e deixamos por fim, porque vamos falar de nós mesmos, que é a galinha que botava ovos de ouro. A espiritualidade, nesse capítulo de João, o Pé de Feijão, dá um enfoque a mim, dizendo que eu era uma galinha que botava ovos de ouro, mas tinha uma condição. Eu só botava quando alguém me pedia. Não era toda hora que eu botava ovos de ouro. Era quando alguém solicitava. E aqui é que está um ponto muito central da história. Para qualquer situação da nossa vida, é preciso haver movimentação. O concurso, a ação de alguém para que aconteça. Faça da sua parte, que o céu te ajudará, disse Jesus. Então, ao pedido, nem que seja um pedido, e a galinha eu botava. Às vezes, nas nossas orações, nós pedimos a Deus, a Jesus, aos Espíritos algo, mas é preciso nós trabalharmos para poder alcançar, criarmos os recursos para que o auxílio possa bater a nossa porta. Esses ovos de ouro que aqui estão é a chave da história de João Pé de Feijão. Porque todos nós, meus amigos, indistintamente, nós possuímos uma mina de ouro que está à nossa disposição, pronta para poder oferecer esse metal precioso. Nós não estamos falando de recurso material, nós estamos falando de possibilidades como filhos de Deus que nós somos. Nós trazemos conosco todas as potencialidades para podermos dessa forma alcançar a evolução necessária ao nosso espírito. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão de número 1, ele questionou as entidades venerandas: que é Deus? E eles respondem: a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mais à frente, na questão 76, ele chegou a perguntar: que definição se pode dar dos espíritos? E os imortais respondem: pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Então, com essas duas respostas, Deus sendo a inteligência suprema e cada um de nós sendo seres inteligentes do universo,
Isso quer dizer que nós trazemos a centelha divina, essa luz interna que precisa ser desenvolvida, essa mina de ouro que está latente, que só precisa ser descoberta, ser explorada. Nós somos filhos de Deus e fomos criados para sermos felizes. Essa candeia viva, ela é desenvolvida a partir de uma série de fatores. Da nossa transformação moral, deixando de lado os nossos vícios, as nossas imperfeições, para podermos aclarar as nossas qualidades e virtudes. A prática das leis divinas, destes ensinamentos que tanto temos aprendido por meio do Evangelho, da doutrina espírita. A descoberta desse Deus interno faz-nos desenvolver essa centelha divina. O autodescobrimento, essa viagem interior, entre tantas outras coisas. Quando nós descobrimos as nossas potencialidades, nós expandimos a nossa luz. Então é preciso nós garimparmos o nosso coração, burilarmos essa pedra bruta para poder extrair o ouro da nossa mina e sair distribuindo a todos que se encontram ao nosso derredor. Quando alguém chegar perto de nós e simbolicamente nos pedir algo, nós tenhamos a oferecer. Assim como eu, quando alguém pedia para que eu botasse um ovo, eu botava um ovo de ouro. Nós possamos oferecer esse ouro que trazemos conosco para aqueles que estão ao nosso derredor. Mas para isso, é preciso trabalhar, se esforçar, acender luzes na caminhada. Então, meus amigos, que nós façamos como Jesus nos ensinou. Não coloquemos a nossa luz debaixo do alqueire. Vamos colocar sobre ele para poder nos iluminar e tantos quantos estejam à nossa volta. Que nós possamos acender simbolicamente essa escada de Jacó, nos esforçando para nos tornar gigantes no trabalho com Jesus. Encontrarmos e valorizarmos a galinha dos ovos de ouro que todos nós possuímos, respeitarmos as harpas que ainda não querem ser salvas e trabalhar diariamente para podermos encontrar essa tão sonhada felicidade que não está fora, mas está dentro do nosso coração. Espero que todos vocês tenham gostado desse nosso encontro virtual. Você que está nos acompanhando, se gostou do nosso encontro, dê o seu like, isso é muito importante. Compartilhe com outras pessoas esse vídeo para que possam assistir. Se por acaso é a primeira vez que você se encontra aqui no canal do YouTube do Ellerson, inscreva-se, ative o sininho, as notificações, para que você receba do próprio canal as informações de quando o novo vídeo for postado, for ao ar. Se você quiser adquirir o livro Era Uma Vez para Adultos, o link se encontra tanto no chat ao vivo, quanto na descrição desse vídeo. Basta você acessar e pelo correio você receberá a obra. É um livro que tem a sua renda revertida, tanto para a Fraternidade Sem Fronteiras, uma instituição que realiza trabalhos na África e aqui no Brasil, quanto também ajudar na divulgação do Espiritismo com a publicação de outras obras espíritas. Antes de nós finalizarmos o nosso encontro, o nosso aviso é de que a nossa próxima história, que vamos estudar e vamos aprender mais um pouco, é uma história famosa, muito conhecida, da Chapeuzinho Vermelho. E você é o nosso convidado especial. Para nós podermos imergir mais um pouco na história João e o Pé de Feijão, nós vamos finalizar com a poesia que foi escrita
por Charles Alexandre Simões Pires, intuído pelo Espírito Maria Dolores, João e a Fé de Feijão, para que nós possamos assim viajar mais um pouco por essa história tão maravilhosa, com tão grandes ensinamentos, que é João e o Pé de Feijão. Tenhamos uma boa noite e até breve, se Deus quiser. João e a Fé de Feijão. Um jovem e sua mãe viviam dias de dores. Nem óleo, grãos ou pães, em pobre sítio sem flores. Em meio àquela carência, com medo de um fim trágico, os olhos da inocência buscavam feijões mágicos. É João quem ali escuta murmurar a genitora, com as angústias de viúva muito triste e sofredora. Só nos resta a velha vaca, haverá quem a aceite, não serve nem para a faca e não pode dar mais leite. Que vendamos o seu couro para a gente da aldeia, nosso único tesouro, tentativa derradeira. Ao longo, porém, da estrada, em meio à travessia, o Senhor gentil caminhava com paterna sabedoria. Quais sementes de mostarda, o homem estendeu as mãos, propunha trocar a vaca pelo punhado de grãos. Se ainda hoje plantá-los, à noite se transformarão em colheita de muitos jalos de imenso pé de feijão. Tudo fora combinado com muita simplicidade. Não cai uma folha de árvore se não for da divina vontade. O jovem voltava na estrada, qual coração de criança. Ela desesperada, o filho só esperança. Quando viu singelas sementes, a mãe lançou olhos ao chão, sentindo-se a mais carente, doente de autocompaixão. E com os bagos nas mãos, julgou o problema sem jeito, atirou à janela os feijões e se pôs a chorar no leito. O dia em que houver fé, qual pequeno grão de mostarda, poderá aquele que quer transformar montanha em escada. Se nas mãos da mãe eram nada as sementes do mancebo, assim que foram lançadas, começou a nascer o arvoredo. E a rama cresceu tanto, daquela noite pro dia, empurrada pelo encanto de incompreendida magia. Na madrugada escura, antes do amanhecer, toda prova muito dura é sol que vem renascer. Logo pela alvorada, João encontrou a surpresa. O orvalho cobria as folhas, trançadas pela natureza. Comprida como um caminho, no rumo da vida eterna, verde rama soerguida num sonho de primavera. No horizonte sumia a copa pura e singela, caminho, verdade e vida, unindo o céu e a terra. Era a árvore da fé, nascida no pobre quintal, subida pé ante pé à vida transcendental. E entre nuvens de algodão, às sombras de imenso castelo, um alto e largo portão, ligado a correntes de ferro. Era a ponte da perdição que leva ao covil do gigante, onde o orgulho e a ilusão espreitam a todo instante. Ao lado de toda subida que leva às portas do céu, aos vales da descida, cobertos de denso véu. Uma fresta, entretanto, dava acesso bem estreita a nicho dourado no canto, onde João parou a espreita. Quando fitou a cena, que causava grande alarido, a galinha de belas penas botava a cada pedido. Não nasciam pintainhos, nem se chocavam ninhadas, descansavam naquele ninho grandes gemas cor dourada. João ali deu um passo, no rumo da liberdade, com a ave embaixo do braço, correu com toda a vontade. Encontrara bem no fundo a coragem e a decisão, o maior tesouro do mundo, quis seguir sua vocação. De repente ecoou pela saída, voz bem grave de assustar, sinto o cheiro de menino, se pegar irei castigar. Queria revidar de toda sorte, sentindo toda a fúria de gigante, descia perseguindo até a morte, porque se acreditava importante.
João mantinha leve seus pés, deixando seu algoz para trás. Abraçada a galinha repetia: de ti não me aparto nunca mais. Rica é a voz da consciência, que aguarda a coragem de mudar. Da gleba passageira transcendência, só colhe quem decide semear. Com o tempo, porém, outra escalada, a harpa não saía de sua mente. O jovem subiu de novo as gaias, buscando aquele reino transcendente. Lá estava a entrada do cancelo, queria atravessar a porta estreita. Foi quando escutou um tom tão belo, entoando melodia mais perfeita. A harpa estava muito perto, banhada a melodia em tom de ouro, qual moça na torre de um castelo, soava esse canto de socorro. Mas quando João se pôs a resgatar a triste prisioneira das alturas, ouviu-se alto brado a despertar o sono da zangada criatura. Voltava o mancebo às altas plagas, para o encontro de si com a verdade, e João enfrenta seus gigantes, despertado, redescobre a humildade. Ouvira um canto de sereia, que o levara a cultivar uma ilusão. Não há como aliviar a dor alheia de quem se compraz a escravidão. Repelida a invasão com imensa fúria, veio então o grande homem em correria, seguindo no encalço com amargura, disposto a revidar a ousadia. Restava uma descida para ambos, em passos entre as ramas de feijão. Renúncia e humildade do mancebo trazia para si a proteção. E quando João botou os pés na terra, pôs-se então de joelhos arrebaixado. Sabia se sentir agradecido, pois humildes no final são elevados. Todo homem que se exalta vai ruir, e ao que se rebaixa segue a glória. Cerrando o arvoredo até cair, João deu um belo fim à sua história. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Era uma vez a riqueza contra a simplicidade, uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade. Pra gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades, os amigos de verdade. Pra gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade. Uma história de amor, de aventura e de magia, só tem a ver quem já foi criança um dia. Uma história de amor, de aventura e de magia, só tem a ver quem já foi criança um dia. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Era uma vez a riqueza contra a simplicidade, uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade. Pra gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades, os amigos de verdade. Pra gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade. Uma história de amor, de aventura e de magia, só tem a ver quem já foi criança um dia. Uma história de amor, de aventura e de magia, só tem a ver quem já foi criança um dia.